Essa questão 122, ela começa falando que a resistência de um fio de platina pode ser usada para medir a temperatura entre 0 e 100 graus Celsius. Inclusive, já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Bom, por que isso acontece? Vamos analisar. Platina é um metal, né? E como metal, os seus elétrons eles se movem por uma rede de átomos. E quando a temperatura aumenta, os átomos passam a vibrar mais e essa vibração acaba dificultando a passagem dos elétrons, provocando o aumento na resistência elétrica. Entretanto, quando a temperatura diminui, ocorre justamente o contrário. Com uma menor vibração dos átomos, teremos uma dificuldade menor para os elétrons se movimentarem. Então, como consequência disso, a resistência acaba diminuindo. Por isso, existe uma relação direta entre a temperatura e a resistência. Agora, por que usar especificamente a platina? A platina ela é ideal para medir a temperatura porque ela possui algumas características. Ela vai possuir uma relação quase perfeita, né, uma relação linear entre a resistência e a temperatura. Outro fator, ela é quimicamente estável, ela não oxida, mantém suas propriedades por um tempo maior e produz medições com maior confiabilidade. Então essas características fazem com que a platina seja excelente para medições precisas. E o texto, ele continua falando que para um sensor feito de platina, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser dado por uma equação do tipo RT igual a A mais BT, onde T é a temperatura e A e B são constantes, certo? E o gráfico que ele mostra logo abaixo, né? O gráfico aqui, ó, ele está apresentando a relação de dependência da resistência em função da temperatura para 5 diferentes sensores. E o que que a questão quer saber? Ele quer saber qual o sensor vai apresentar a maior sensibilidade. Mas, Alex, o que que é essa tal de sensibilidade? Sensibilidade é o quanto a resistência varia, o quanto ela vai mudar quando a temperatura sofre algum tipo de alteração. Ou seja, quanto maior for essa mudança, quanto maior for essa variação, maior será a sensibilidade do sensor. Matematicamente falando, é o coeficiente angular da reta que vai expressar essa sensibilidade. E o coeficiente angular, como vocês já devem ter estudado lá na matemática, ele está relacionado à inclinação da reta. Então, quanto maior for a inclinação da reta, maior será a sensibilidade. Então, basta que a gente olhe os gráficos e veja quais que apresentam as maiores inclinações. Então, olhando para a nossa questão, os gráficos que vão apresentar as maiores inclinações seriam o sensor 2 e o sensor 5. Gabarito, letra E.